Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém, irmãos. Graça e paz. Amém? Nosso mês da família, nossa primeira quarta-feira desse mês da família. Famílias que vencem em tempos difíceis são fiéis, sensatas e humildes. Vamos falar juntos? Fiéis, sensatas e humildes. Vamos ler o texto base do nosso mês da família, 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 5. Vamos ler a palavra do Senhor. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vamos orar? Senhor, abençoa a Tua palavra, que a Tua palavra nos desperte, avive nossos corações e nos leve, ó Deus, a vivermos sempre dentro da Tua vontade, sempre dentro do Teu querer. Toma, ó Deus, nossos corações nesta hora em que vamos ler a Tua palavra, meditar no Teu texto sagrado e possamos assim, ó Deus, fortalecer nossas vidas e nossas famílias no Teu propósito e no Teu querer, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo aponta diversas características dos seres humanos nesses últimos dias. Então nós estamos vendo, estamos estudando isso. Nós vamos pegar hoje 3 palavras aqui: traidores, precipitados e soberbos. Essas 3 palavras apontam o declínio moral e espiritual da sociedade em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo diante de pessoas traidoras, precipitadas, soberbas, desleais, imprudentes, orgulhosos, excessivas marcas de um declínio moral. As pessoas não estão mais se atentando para isso. As definições: os traidores são as pessoas que quebram a confiança, quebram os relacionamentos, são pessoas que não têm Deus em primeiro lugar, buscam o engano falacioso de si próprios. Traidores quebram a sua palavra, não honram a sua palavra. É verdade ou não é? Nós estamos vivendo esses dias ou não? Não é verdade, irmãos? Precipitados. O quanto que as pessoas hoje são impulsivas, tomam atitudes sem reflexão, sem ponderação. Muitas vezes se tornam pessoas agressivas, insensatas. São pessoas que não têm o Espírito Santo, não buscam o Espírito Santo para serem pessoas que têm discernimento e domínio próprio. Infelizmente, muitas pessoas precipitadas fazem coisas precipitadas, soberbos,
colocam aquelas pessoas que têm uma autoestima exagerada e que se consideram superiores aos outros. E o que é pior, desdenham dos outros. O orgulho inflado, uma vaidade que os faz olhar para si mesmos como o centro de tudo e de todas as coisas, sem humildade, que buscam ser reconhecidas, que buscam o reconhecimento humano, mas não a dependência de Deus. Ah, queridos irmãos, precisamos tomar cuidado para não sermos traidores, precipitados e soberbos. Nós temos uma grande tendência a ler a palavra e olhar para o outro, mas a nossa reflexão sempre tem que ser: eu estou traindo, eu estou sendo precipitado, eu estou sendo soberbo. E, queridos irmãos, dentro das famílias, nós estamos vendo isso. Traição, impulsividade, o número crescente de feminicídio, soberba, afeta as famílias. São venenos mortais para a alma humana, são venenos mortais para a vida. A pessoa que trai é aquela que quebra a sua lealdade, quebra a confiança, quebra pactos, rompe compromissos, são infiéis, desleais. São as pessoas que abandonam. A traição corrói a confiança. Quando se corrói a confiança, desestabiliza a família. Desestabilizando a família, queridos irmãos, desestabiliza os filhos. Desestabilizando os filhos, desestabiliza o futuro de outras gerações. Nós precisamos refletir muito sobre isso. A traição gera ressentimentos, gera divisão, ruptura de laços familiares. A impulsividade são pessoas precipitadas, impulsivas, imprudentes, que agem sem pensar nas consequências, são teimosas, não são submissas, estão erradas e continuam erradas, não conseguem ouvir. Por isso que existe esse eixo migratório dentro das igrejas, porque as pessoas hoje não querem ser confrontadas, e por qualquer coisa já saem migrando de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja. Impulsividade tem impacto negativo porque agride a finança. Compulsividades no consumismo, compromete as relações familiares, gera conflitos, discussões frequentes, ressentimentos acumulados. A pessoa impulsiva insiste no seu próprio caminho e não busca o consenso. Você conhece alguém impulsivo? Você conhece alguém impulsivo? Alguém que não quer chegar a um denominador comum com os outros, quer sempre impor. A incapacidade de ouvir, de ser flexível, impede o aprendizado, impede o crescimento pessoal e o crescimento coletivo da família. Soberbas são pessoas inchadas de ego, arrogantes, presunçosas, que se consideram superiores e desprezam os outros. O orgulhoso impede o reconhecimento de falhas, o pedido de perdão, não busca a reconciliação genuína. E agora se vitimiza. Ah, porque fulano não veio falar comigo. Ah, porque fulano não me procurou. Vitimização por causa da soberba, do ego inflado, do orgulho inflado. Vai se criando muros intransponíveis entre os membros da família, entre os membros da igreja. O orgulhoso tem dificuldade em valorizar e reconhecer o que o outro faz.
O orgulhoso geralmente é fruto de uma baixa autoestima. Nasce de sentimento de desconsideração, nasce de traumas emocionais. O orgulhoso não consegue se encaixar no mundo e não consegue entender o mundo, porque ele quer ser mimado. Ele quer ser mimado, ele quer ser o centro das questões. O orgulho impede a verdadeira intimidade, porque não há vulnerabilidade. A pessoa orgulhosa não se permite falhar ou fracassar. O orgulhoso tende a julgar, criticar os outros, mina a atmosfera, a aceitação, o amor incondicional que deveria reinar no lar. Como podemos combater esses 3 comportamentos em nossas famílias e influenciar positivamente a sociedade ao nosso redor? Primeiramente, crie uma cultura de fidelidade na família. A palavra de Deus nos fala em 1 Deuteronômio 7, 9, 1 Coríntios 1, 9, ensine e viva a família, a fidelidade a Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Em primeiro lugar. Primeiro o Senhor e depois nós. O Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como que o traidor, o impossível e o soberbo vai buscar primeiro o reino de Deus? Ele precisa ser ensinado isso dentro de casa. Queridos irmãos, quando existe uma criança birrenta, há ausência de pai e mãe que saibam disciplinar o filho. E o fruto disso é uma pessoa impulsiva ou soberba. Porque a disciplina dentro de casa tem que ser estabelecida. Hora de comer, hora de dormir, hora de tomar banho, hora de estudar. E o cantinho da disciplina serve para quebrar o orgulho da criança. Firme um pacto diante de Deus pela fidelidade conjugal. Essa conversa tem que acontecer antes do casamento e durante o casamento. Nós vamos nos casar, mas nós precisamos ser fiéis. Mateus 19, 6. O que Deus juntou, não separe o homem. Fidelidade conjugal é a base da segurança familiar. Isso significa compromisso com o cônjuge em todas as circunstâncias, honrando os votos matrimoniais. Firme um pacto de fidelidade. E honre. Converse em família sobre o valor da verdade e firme um compromisso familiar de sempre falar a verdade. Provérbios 25, 13. A fidelidade constrói pontes de confiança, não muros de suspeição. Então nós temos 3 sugestões para criar uma cultura de fidelidade: ensinar, firmar um pacto e conversar sobre a verdade e sobre o compromisso com Cristo. Eu sempre disse para as minhas filhas: eu prefiro uma verdade bem contada, que possa trazer dores, do que uma mentira e uma falsidade que vai criar insegurança e vai gerar traições, rebeldias em nosso relacionamento. É melhor chegar e falar e ser corajoso para se expor e botar um ponto final na situação, do que ficar escondendo situações. Amém? Tiago diz isso: a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Segunda,
lição? Busque a moderação na família. Queridos irmãos, nós temos que voltar em Gálatas 5, 22, 23, quase que semanalmente. Eu não vou dizer diariamente, mas quase que semanalmente. Nós temos que ler sobre o fruto do Espírito. Nós precisamos buscar a plenitude do Espírito Santo. Domínio próprio, fala comigo, domínio próprio. Domínio próprio nos ajuda a vencer essas 3 setas malignas: traição, impulsividade e soberba. Domínio próprio. Como que a gente vai ter domínio próprio? Buscando a palavra de Deus, orando ao Senhor, se derramando na presença do Senhor. Então, busque a sabedoria no Senhor, na sua casa. Tem coisas que você vai sentar e vai conseguir resolver no dia. Aí tem gente que tem um radicalismo: não se turbe o sol sobre a vossa ira. Então a gente tem que conversar sobre... Não. Tem hora que está todo mundo desestabilizado. Então vai deitar, vai dormir, vai esfriar a cabeça, vai orar. Às vezes você nem vai voltar para conversar, porque às vezes na oração Deus vai falar: você tem que ir lá e pedir perdão. No outro dia você vai lá e pede perdão, pronto, está resolvido a encrenca que você gerou. Porque aí você fica no meio de uma conversaiada, no meio de uma... O que é isso? Queridos irmãos, onde tem o Espírito Santo, a paz e a harmonia. Amém, irmãos? No nosso Deus não tem confusão. Amém, irmãos? Começou a gerar confusão, começou a gerar, vou romper, vou sair, isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Isso vem do inferno, isso é diabólico. Isso é diabólico. Eu não sou amigo disso, não. Vai orar, vai buscar direção de Deus. Seja lento para falar e lento para irar-se, Tiago 1, 19 e 20. Este é um antídoto contra a impulsividade. Amém, irmãos? O sábio já disse: você tem 2 orelhas para ouvir e uma boca para falar menos. Então escuta mais, fala menos. Conte até 10. Não deu 10, conte até 1000. Não deu, conta até 10.000. Pense na consequência de seus atos impulsivos, antes de tomar uma atitude impulsiva. Seja gastar dinheiro, fazer uma promessa, reagir a uma situação. Queridos irmãos, você levou 9 meses para nascer, amém, irmãos? Levou 9 meses, tem situações que levaram-se anos, que foram acontecendo durante anos, aí quer resolver tudo em 5 minutos, em 10 minutos. Quer resolver, gente, quer resolver por mensagem de WhatsApp. Quer coisa mais sem vergonha de uma pessoa é ficar mandando mensagem por WhatsApp? Quem manda mensagem por WhatsApp é covarde. É covarde. E se é homem, nem homem é, para honrar as calças. E se é mulher, é impulsividade. Não se resolve nada por WhatsApp. É tudo com uma conversa madura, sensata, equilibrada. Pense nas consequências do que você for fazer, do que você vai falar, das conversas que você participa. Pensa nas consequências. Tem que pensar nas consequências de tudo.
Busque em Deus a humildade nos relacionamentos familiares. Orgulho é uma das maiores barreiras para a harmonia e para o amor dentro da família. Combater o orgulho e viver a humildade é um mandamento e um caminho para a restauração e fortalecimento dos laços familiares. O orgulho se manifesta de várias maneiras no lar. Na incapacidade de pedir perdão, na dificuldade de admitir os erros, na necessidade de sempre estar certo, no desprezo pelas opiniões alheias, na busca incessante por reconhecimento e no sentimento de superioridade. Fala assim: Deus, tira o meu orgulho. Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a ser mansos e humildes como Cristo, não orgulhosos e presunçosos. Reconheça na família que somos dependentes de Deus. Você já fez essa oração? Já pegou lá, sentou? Nós somos dependentes de Cristo. Amém, irmãos? Vamos falar isso? Vamos declarar isso? Nós somos dependentes de Cristo. Amém, irmãos? Vamos falar com fé agora? Nós somos dependentes de Cristo. Todos os dias. Eu acordo, obrigado, meu Deus, por mais um dia. Eu quero viver hoje tudo que o Senhor tem para que eu viva. Quando eu vou dormir, obrigado, Senhor, por esse dia. E aí eu vejo os desafios, as coisas que aconteceram, o cuidado, os livramentos. E eu reconheço, Senhor, se não for o Senhor, não teria chegado ao final desse dia. Amém, irmãos? Nós não podemos ser contaminados pela síndrome luciferiana. Esse negócio é perigoso. A síndrome luciferiana é orgulho. Essa é uma seta terrível. Quando alguém tenta menosprezar o outro, tenta menosprezar alguém mais humilde, isso é síndrome luciferiana. Essa pessoa está endemoniada, tem que ser repreendida em nome de Jesus. Repreendido. Somos todos iguais. Todos iguais. Tem gente que acha, porque estudou um pouquinho, subiu em cima da gilete, já é maior do que os outros. E sabe mais do que os outros. A gente, como pastor, a gente ouve tanta coisa, irmão. Eu olho, eu falo, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Não sabe ainda do caminho. E dentro das nossas casas, nós temos que ensinar a humildade. As palavrinhas mágicas, né? Obrigado, por favor, me perdoa. Né, irmãos? Temos que ensinar isso aos nossos filhos. Aprenda com Jesus a ser humilde. Amém? A grande frase para mim é: se Jesus estivesse aqui agora, o que ele faria? Né? O que Jesus faria? Ele curou os 10 leprosos, né? Não curou? Só um voltou para agradecer, não foi? Vocês não imaginam a quantidade de pessoas que já entraram por essas portas aí. E a quantidade de pessoas que foram embora e não deram nem um obrigado. As pessoas que chegaram aqui desempregadas e Deus abençoou com emprego, com provisão. As pessoas que chegaram aqui com problemas familiares, a vida foi restaurada e foram embora. As pessoas que chegaram aqui morando em kitnet e Deus abençoou, que compraram suas casas próprias, trocaram seus carros, saíram e foram embora.
Falaram que estava indo embora mandando mensagem de WhatsApp. Aí me perguntaram assim, o senhor não vai atrás? Uai, por quê? Não tem consideração? Não é? Estou indo embora. Né? Se tivesse um mínimo de consideração, pelo menos ligava, né? Ô pastor, estou ligando, né? Pelo menos para ligar, poderia ligar, né? Ter coragem para ligar. Mas é assim, queridos irmãos, quando essas 3 setas atingem o coração de uma pessoa, isso gera traição, a soberba, esse espírito de confusão. As pessoas, a precipitação. Deus sempre me fala assim. Um dia desse eu estava sonhando e eu estava lá vendo os leprosos indo e só um voltando para agradecer. Aí eu falei, obrigado, Jesus, já entendi o que o Senhor tinha para me dizer. Amém, irmãos? Amém, irmãos? A gente não está aqui em busca de nada, mas a gente está aqui para ensinar a palavra de Deus, a verdade do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso propósito. Não é fácil pregar, irmãos. Vocês acham que é fácil pregar? Vim aqui ler esses textos, falar essas coisas? Vamos fazer aqui a tarde da bênção. Fazer uma faixa e colocar lá, ó, tarde da bênção. Vem receber a sua cura, vê se não vai entrar, vai encher. Gente, o cara mandou para mim que ele abriu um curso, irmão Boni, o cara mandou para mim falando que vai abrir um curso de como ensinar a curar as pessoas. Eu falei, meu Jesus amado, tem misericórdia. E o pior é que a igreja está lá, cheia. E o povo lá está lá. E o povo não sabe que ele paga os artistas para ir lá levantar das cadeiras de roda. O povo chegar de óculos escuros. Ah, gente, não faz parte disso não. Não faz parte disso não. Conte as histórias bíblicas. Viva com humildade na sua casa, na sua família. Queridos, eu pensei assim, né? Quando minhas filhas eram pequenas, elas não sabiam ainda nem amarrar o sapato. E eu pensava, eu me ajoelhava na frente delas para amarrar o sapato das minhas filhas. Eu falava, Senhor Jesus, como o Senhor quer nos ensinar a sermos humildes. Amém, irmãos? Como Jesus foi. Nós precisamos aprender a ser humildes. O exemplo que nós precisamos deixar é a humildade. A humildade sempre facilita as coisas. Sempre facilita as coisas. A arrogância destrói. A arrogância destrói. Mas cultive a gratidão. Cultive a gratidão dentro da família. Em tudo dai graças. Vamos falar juntos? Em tudo dai graças. Reconheça a chuva, reconheça o sol. Agradeça até mesmo os dias a menos que estamos tendo. Agradeça toda a provisão, todo o cuidado. Tira o foco do eu e pensa no nós, pensa no reino, pensa no projeto de Deus. Deus quer revestir nossas famílias nesses dias. Deus quer nos revestir com o poder do Espírito Santo. Ele quer nos guiar a termos mais sabedoria, a refletirmos com mais humildade, a andarmos com mais na presença do Senhor Jesus. Nessa noite, nós estamos aprendendo a abandonar a traição para vivermos a fidelidade. Estamos aprendendo a abandonar a impulsividade para vivermos com mais sensatez, a abandonarmos a soberba e vivermos com mais humildade. Contra a traição, ser fiel até o fim. Contra a impulsividade, encha-se do Santo Espírito de Deus. Contra a soberba, imite os passos de Cristo Jesus. Assim, nós viveremos dias com mais paz, com mais presença de Cristo Jesus em nossas vidas
e em nossas famílias. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé, vamos levantar um clamor nesta hora. Vamos pedir que o Senhor tire de nós, das nossas famílias, toda traição, toda soberba, toda precipitação, que essas setas malignas caiam por terra em nossas famílias e em nossa igreja. Amém, irmãos? Então levanta suas mãos aos céus e vamos orar ao Senhor. Vamos levantar nossas mãos aos céus, declarando: Santo Deus e eterno Pai, nesta noite nós pedimos e suplicamos ao Senhor que todo esse laço de traição, de impulsividade e de soberba venha cair por terra em nós, em nossas famílias e nesta igreja. Nós declaramos hoje, Pai, que nós queremos viver como Jesus Cristo viveu, sendo manso e humilde de coração. Nós queremos ter sabedoria do alto para respondermos tudo que se levantar contra nós. Nós queremos ser fiéis ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Tira do nosso arraial, tira da nossa família, todo esse espírito de confusão, vem cair por terra, no nome de Cristo Jesus, e vem trazer, ó Deus, a harmonia do Teu Espírito. Enche-nos, Espírito Santo de Deus, enche os nossos corações, nos dá sabedoria para vivermos esses dias e sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É assim que nós clamamos nesta noite, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Todo o povo de Deus diz: amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.